Boa tarde a todos. Iniciamos o webinar Humanização na Gestão Pública, que terá como palestrante a doutora Patrícia Paula dos Santos, promotora de justiça pós-graduada pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva em Improbidade Administrativa. Atuou na 2ª Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das Fundações e Entidades de Interesse Social. Coordenou o Grupo de Atuação Especializada ao Combate à Corrupção, GAEC, e atualmente atua na Promotoria Especializada de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Doutora Patrícia, a senhora está com a palavra. Obrigada, Rogério. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa tarde de terça-feira, dia 5 de outubro, né? Hoje, em que comemoramos o Dia, né, Internacional das Pessoas Moradoras de Rua, falando nessa tarde de hoje de humanização, né, na gestão pública. Para mim é uma honra muito grande estar à frente, neste momento, da Promotoria de Direitos Humanos e Agrário, né? E falar um pouquinho nessa tarde com vocês sobre a humanização da gestão pública, né? E vou contar um pouquinho para vocês também o porquê de eu ter escolhido esse tema, né? Qual foi o motivo, né, que me levou a querer trabalhar com vocês e conversar um pouquinho com vocês nessa tarde a respeito da humanização, o porquê da humanização, né? O porquê que nós precisamos de servidores, né, humanizados, né, de pessoas que trabalham na administração pública humanizada. A primeira coisa que me fez refletir muito sobre essa necessidade foi que algumas semanas estive junto com a Polícia Militar, mais precisamente o BOPE, cumprindo o mandado de reintegração de posse, né? Nessa ocasião, eu pude perceber como nós, Estados, somos fortes, né, quando se trata de trabalhar com essa questão de reintegração de posse, de todos os serviços que o Estado presta. Me causou uma preocupação, né? Estávamos lá, o Ministério Público, três oficiais de justiça, estava lá a Energisa, estava lá policiais do BOPE, de outros policiais também, e outros órgãos públicos também. Enfim, e ali eu falei, poxa vida, né? O Estado é tão forte e tão poderoso, mas como é que nós vamos trabalhar a questão dessas pessoas, né? Tirar as pessoas o direito à moradia delas, né? Como balancear esse direito, o direito à moradia e, ao mesmo tempo, o direito da propriedade, o Estado, como fica tudo isso, né? E aí eu resolvi vir falar um pouquinho com vocês a respeito disso, né? Sobre a humanização na gestão pública. Ainda bem, foi algo bem sucedido, né? Foi uma reintegração de posse bem sucedida, foi pacífica, e claro que aprendemos muito, tenho certeza que todos, né? Tanto todas as pessoas envolvidas no conflito, o proprietário, as pessoas que invadiram, eu como promotora e todos os agentes públicos envolvidos, mas é uma questão que nós temos que refletir, né? A humanização de todos os trabalhos, né? Da saúde, tudo. E agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre nós, Estado, né? Quando eu falo Estado no sentido amplo, desde a segurança pública, a questão da saúde, a questão da moradia, tudo que o Estado tem que fornecer. E eu venho aqui falar, basicamente, nós vamos trabalhar com a Constituição Federal.
E a Constituição Federal diz assim para nós, ó, quando a Constituição Federal foi criada, né, os nossos representantes à época disse o seguinte, eu achei interessante esse prefácio, eu achei bem interessante porque disse assim, nós, olha que bonito, eu achei muito bonito ontem na hora que eu estava fazendo a palestra, eu achei interessante, falei, vou compartilhar com eles como é bonito, como o Estado se formou, né, que o Estado se forma a partir da Constituição Federal, e como foi bonito quando se criou o Estado. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgada sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil, que também foi promulgada dia 5 de outubro de 1988. Olha só que interessante. No dia 5 de outubro de 1988, né, foi promulgada a nossa Constituição Federal. E hoje, né, dia 5 de outubro de 2021, passaram-se anos e muitos desses direitos ainda não são resolvidos de formas pacíficas, né? E eu estava aqui, só um minuto, vamos ver se melhora aqui, não melhorou. E aí eu estava pensando aqui sobre essa questão, né? A solução pacífica da controvérsia. E aí, senhores, quando a gente pega, né, vai a polícia, para que serve a polícia nessa questão do confronto, né? A polícia serve, estava hoje, inclusive, pela manhã, estava ministrando uma aula para os futuros policiais militares do Acre, falando, né, para que serve a polícia nessa situação, que nada mais é do que para resguardar a integridade, né, dos oficiais de justiça e das pessoas que estão ali, né, para, de repente, destruírem as casas, né, os locais que foram feitos, enfim, para isso que a polícia vai até o local. Então, senhores, nesse sentido que a gente vai estar trabalhando aqui hoje, né, a solução pacífica. O funcionário público, né, ele tem como função, através da humanização na gestão pública, pacificar a controvérsia, pacificar o conflito, não gerar mais conflito. Muitas vezes, nós, ou melhor, o cidadão, procura a administração pública para pacificar um conflito e ele consegue sair de lá com mais conflito, né? Muitas vezes, o cidadão procura a administração pública para resolver um problema de saúde e sai de lá irritado pela forma como ele é tratado nos serviços públicos de saúde. Procura o serviço público de imposto e sai de lá irritado pela forma como ele é tratado pelo funcionário que o recebe lá. Procura um serviço público, né, de saneamento e sai de lá irritado pela forma como ele é recebido. Quando, na verdade, o próprio Estado, quando foi criado, né, há anos, disse que a obrigação dele seria a solução pacífica das controvérsias. Olha só, eu não estou falando de artigo de lei, né? Eu estou falando aqui dos motivos, né? Eu não falei nem do artigo 1º da Constituição Federal ainda, que é o que nós não vamos falar
também, né? Eu estou falando aqui do fundamento da criação do Estado, certo? Então, o Estado vem dizendo, olha, nós vamos ser pacíficos nas nossas controvérsias. E aí, quantas vezes o cidadão entra numa repartição pública e sai de lá irritado, sai de lá aborrecido, né? Quase pedindo assim, me perdoe porque eu entrei aqui. E é isso, senhores, que nós precisamos trabalhar. É isso que nós precisamos melhorar. E aí vamos continuar aqui dos direitos, né? Quando fala dos direitos do cidadão, né? Estou falando aqui dos direitos, vamos falar um pouquinho do cidadão. A Constituição Federal fala assim, no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Quer dizer, vem novamente a Constituição, depois de dizer, né, que vai resolver os problemas de forma pacífica, resguarda o direito à vida, à liberdade, à propriedade, que é aquilo que a gente estava falando, né? A segurança e a igualdade. Como ela vai resguardar o meu direito à vida? Resguardar o direito à vida criando unidades básicas de saúde. Como vai resguardar o meu direito à propriedade? Protegendo o cidadão da invasão injusta e retirando aquela pessoa que entrou injustamente na sua casa ou na sua propriedade. Fiscalizando para que aquela área, né, também não fique ociosa, para que aquela propriedade também cumpra a sua função social. Porque, senhores, também a propriedade também deverá cumprir a sua função social. Não é só o proprietário ter 50 mil hectares, 200 mil hectares de terra e não usufruir, não cumprir a função social da terra, né? E aí vai, ó, continua o artigo 5º que eu trouxe aqui para nossa reflexão. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Outra coisa, senhores, quando fala aqui homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição Federal, quer dizer todo mundo, inclusive os transexuais, os héteros, os bi, os trans, todo mundo é igual. Mas, doutor, eu não concordo com os transexuais. Tudo bem, mas você respeita, porque a própria lei diz. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais. Todos deverão ter resguardado o seu direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Todos deverão ser tratados com humanidade. O morador de rua, senhores, o morador de rua tem o seu direito? Sim! Quando fala todos, homens e mulheres, moradores de ruas, nos termos da Constituição, têm direito à sua vida, à sua liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Tem direito também. Só porque ele está lá na rua? Será que não tem ninguém que goste dele, que zele por ele? Muitas vezes nós nos sentimos aquela questão, ó, não tem ninguém por ele, então a gente vai tratar ele de qualquer jeito. Ou se não, olha, é fulano, é o doutor Ciclano, é o doutor Beltrano. Não, quando a Constituição vem dizendo todos são iguais perante a lei, não colocou vírgula, quando coloca vírgula, coloca sem distinção de qualquer natureza. Não colocou que o doutor fulano, doutor Ciclano, ou fulano ou Beltrano tem que ser tratado diferente, não. Todo mundo tem que ser tratado igual, seja morador de rua, seja o presidente da República. Vamos parar com isso no Brasil. Todo mundo tem que ser tratado de forma humanizada, com o respeito que merece. E aí continua aqui, né? Isso aqui já estamos falando, né, da pessoa, nós não estamos falando do funcionário público, né? Mas aqui serve, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
Isso significa, senhores, que o particular, eu, quanto particular, eu, Patrícia, eu não sou obrigada a fazer nada, a não ser que haja uma lei que me proíbe. Por exemplo, eu não posso dirigir sem habilitação. Por quê? Porque a nossa lei diz que eu só posso dirigir veículo automotor se eu tiver habilitação B. Se eu for maior de 18 anos. Então, tem uma regra aqui para a gente cumprir, ok? E continuamos aqui ainda falando do cidadão. Estou falando um pouquinho do cidadão, porque estou falando dos direitos do cidadão, né? E nós falamos um pouquinho que o Estado ele tem que resguardar de forma pacífica os direitos do cidadão, né? Que é o quê? A vida, a liberdade, a igualdade, né? A segurança, a propriedade. E olha só, que todos são iguais perante a lei, homens, mulheres, independentemente da classe social, da profissão, do que for, independentemente de qualquer coisa, ele tem que ser tratado com respeito, certo? O artigo 6º da Constituição Federal diz o seguinte, olha o artigo 6º, gente, são direitos sociais, olha só os direitos sociais, ou seja, são direitos sociais, o que significa isso, doutora? São direitos da sociedade. Quais são os direitos da sociedade? O direito da sociedade são o direito à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados na forma da Constituição Federal. Olha só o tanto de direito que o Brasil disse que o cidadão tem. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados. Será que os moradores de ruas não são desamparados? Será que os imigrantes não são os desamparados? Será que eles não merecem o nosso respeito, o nosso carinho? Será que eles não merecem dos nossos funcionários públicos o respeito, o carinho, o tratamento humanizado? Isso aqui, senhores, eu li o artigo 5º e o artigo 6º para vocês terem ideia dos direitos que o Estado disse que o cidadão tem. É óbvio que quem já leu a Constituição Federal sabe que o artigo 5º é gigantesco, tem vários incisos, tem vários parágrafos. O artigo 6º, o artigo 5º é enorme, né? O artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º, o artigo 6º, o artigo 7º, são os direitos, né, do cidadão, é a base do Estado, né? Os direitos que o Estado tem que garantir. Então, senhores, para que o Estado tenha as suas bases sólidas, né? Para que se diga que nós temos um Estado sólido, um Estado em que garante a dignidade da pessoa humana, como diz o artigo, salvo me engano agora, deixa eu ver aqui, eu acho que é o artigo 1º, só um minutinho aqui, só para eu conferir, eu acho que é o artigo 1º, inciso 3. Eu acho que é o artigo 1º que diz... É isso, artigo 1º, inciso 3, diz assim: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel do Estado e município do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Então, senhores, esse artigo 5º, quando nós respeitamos,
fazemos, nós, Estado, né, temos uma gestão humanizada, temos funcionários públicos, temos servidores humanizados, nós garantimos o quê? A dignidade da pessoa humana, o respeito da pessoa humana. Certo? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a administração pública, né? A administração pública sobre o servidor público. Falamos um pouquinho sobre como o Estado foi construído. Falamos um pouquinho sobre os direitos do cidadão. E agora vamos falar um pouquinho sobre o funcionário público ou servidor público. Eu prefiro falar servidor público. Eu me lembro, para quem conhece, a Zeneide, servidora do Ministério Público lá em Sena Madureira há muitos anos, e ela dizia assim, doutora, precisa de alguma coisa? Sempre muito gentil, sempre muito querida. E ela falava assim, doutora, precisa de alguma coisa? Doutora, precisa de alguma coisa? Ela, doutora, eu estou aqui para servir, porque funcionário público vem de servir. E é verdade, senhores. Se todos nós colocássemos na nossa cabeça que servidor vem de servir, né? Servidor, servir, e não de ser servido, e não de ser arrogante, e não de ser prepotente, e não de humilhar, né, as pessoas que mais precisam do serviço público, nosso país seria melhor. Vocês percebem, por exemplo, um dos pontos mais delicados, né? Estava até conversando antes de fazer a palestra, né? É quando se fala, uma das maiores reclamações é quando se fala da saúde, né? Eu não sei se é porque a saúde, nós estamos mais vulneráveis quando procuramos um atendimento hospitalar, ou se de fato a saúde é o local onde há um atendimento pior. Porque a reclamação dos centros médicos, né, de saúde são sempre as piores. E agora eu vou começar a falar, né, da importância da humanização na gestão pública, num sentido amplo, né? Como eu já disse aqui, não estou falando especificamente de nenhuma área, né? Até porque essa promotoria que eu estou é de direitos humanos, né? Então engloba toda a administração pública, né? Desde de qualquer área, desde da área licitatória, da área de compra de material, da Secretaria de Saúde, de urbanismo, enfim, de engenharia, de que vocês pensarem, a florestal, de tudo, enfim, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora da administração pública, o artigo 37. É um artigo muito famosinho, né? Quem faz concurso sabe, conhece bem, né? Fala da administração pública. Vamos lá. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, limpe. Eu coloquei, senhores, o limpe. O que é o limpe? Senhores, antes de eu continuar aqui, né, nós já estou falando, já tem quase mais de meia hora, eu vou falar até às 3h40, e quando for 3h40 eu abro para as perguntas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vão poder fazer as perguntas, ok? Podem já ir direcionando as perguntas de vocês e fazendo e mandando, que nós vamos responder todas as perguntas. Por mais que de repente não dê tempo de responder por aqui, eu respondo depois e encaminho via e-mail a resposta. Tudo bem? Muito obrigada. Bom, senhores, o LIMP,
né? Eu acho interessante que todo funcionário público tinha que ter muito na cabeça esses princípios, LIMP, que vem de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Por quê? Senhores, a administração pública, ela tem que ser pautada nesses princípios. Ou seja, diferente do que nós falamos lá atrás, lembra que nós falamos, vou voltar um pouquinho para a gente se recordar, né? Que no artigo 5º dizia o quê? O que dizia o artigo 5º? Dizia assim, ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Lembra? Então, ou seja, enquanto eu, particular, posso fazer tudo, exceto se a lei me proíbe, na administração pública, eu só posso fazer o que a lei me autoriza. E é aqui aonde muitos falham. É aqui aonde muitas pessoas falham. Por quê? Porque eles esquecem, querem agir na administração pública como se fosse a casa deles. Então, eu tenho uma vassoura velha, eu jogo fora, eu tenho uma cadeira velha, eu jogo fora, eu tenho uma cadeira nova, eu jogo fora, eu tenho um computador que eu não estou usando mais, eu jogo fora, né? Eu tenho um armário que não está bom, eu jogo fora. Não, gente, na administração pública não é assim. Não é assim. Não, doutora, não. Se você jogar fora, você vai ter que prestar conta. Ai, doutora, eu estou vivendo isso. Estou vivendo um pesadelo. É bem isso mesmo. Chega final do ano que você tem que prestar conta do patrimônio público, que é tombado. Cada patrimônio público é tombado. Eu estou com esse computador lindo aqui, ó, que a nossa PGJ nos deu, né, que nos emprestou, né, que é um patrimônio público. Olha só que maravilhoso, olha. Só que ele é público, tá vendo aqui, ó? Ó, devolvi o meu e peguei este, que é público. Então, o meu outro, que não estava tão bom, a doutora Kátia pode jogar fora? Não. Né? Se não servir para nada mais, nada, o que tem que fazer? Tem que fazer o descarte de acordo com a lei. Tudo é de acordo com a lei. Até para vender tem que ser de acordo com a lei. Até para jogar fora tem que ser de acordo com a lei. Então, senhores, a questão da impessoalidade. Ah, eu posso contratar fulano. Ai, fulano é tão bom. A gente não fala tão bom, né? Fala tão bom. Fulano é tão bonzinho. Eu gosto tanto dele. Limpa. Nossa, é maravilhoso. Limpa a minha casa, faz tudo, é tão bom. Vou levar para trabalhar lá. Não, senhores, não pode. Mas isso acontece, doutora. Isso acontece. Está errado? Isso é, inclusive, improbidade administrativa. Nós tivemos vários problemas nesse sentido em Sena Madureira. A doutora Vanessa sabe muito bem disso. Certo, meus amigos? Então, assim, ó, impessoalidade é concurso público. Às vezes, eles fazem o tal do concurso simplificado, mas tem que haver. Moralidade é agir de forma proba, de forma correta. Publicidade, tudo, senhores, tudo que acontece na administração pública, exceto pouquíssimos casos, é público. Tudo é público, tudo é público. Não existe isso, isso eu não vou divulgar, isso eu não vou fazer. Agora, tem o princípio que eu mais amo no mundo, que vai vir ao encontro do que nós estamos falando aqui, que é o princípio humanização na gestão pública. Combina com o quê? Humanização casa com o quê? Se encaixa com o quê? Humanização se encaixa com eficiência.
Se nós juntarmos, senhores, legalidade, impessoalidade e eficiência, vai dar humanização. Se nós tivermos um funcionário público que obedece às regras, obedece às leis, que ele é impessoal, que ele não olha rosto, não olha se é rico, se é pobre, se é feio, se é bonito, se é gay, se é trans, se é bi, se é tri, se é o que é. Se ele é eficiente, se ele é eficiente. Se ele for eficiente, nós vamos atender o que diz a lei. E nós vamos ter uma administração pública o quê? Humanizada, eficiente. Senhores, apesar de esse princípio já estar há muitos anos na Constituição Federal, pasmem, há muitos anos foi preciso que a administração pública colocasse esse princípio aí como importante, né, uma administração pública eficiente, porque o que se quer hoje, senhores? O que se quer é dar à gestão pública a mesma roupagem, a mesma eficiência que a privada. Mas, infelizmente, ainda não consegue. Doutora, por que não se consegue ainda? Por que não consegue, apesar... É porque não tem lei? Não, senhores, não é porque não tem lei. Não, doutora, não é porque não tem lei? Não, não é porque não tem lei. Lei tem. Mas, infelizmente, senhores, existe o princípio... O problema, na minha concepção, por hora, posso até estar equivocada e me corrigirei, se eu estiver, é o tal do princípio da impessoalidade. O que acontece? É funcionário antigo, já está na casa há tempo, funcionário acomodado, funcionário já não quer mais trabalhar, funcionário vai se encostando, aí cada um quer empurrar funcionário para um lado, para o outro, para o lado. Isso dá, não funciona. Aí o outro já vê, sabe, senhores, eu digo por experiência própria, uma laranja podre apodrece todas as demais. Eu vi um problema uma vez com a funcionária, que ela toda semana me apresentava atestado médico. Chegava fim de semana, me apresentava atestado médico. Chegava fim de semana, me apresentava atestado médico. Todo mundo começou a querer apresentar atestado médico. Porque começaram a ver que, poxa, a pessoa fica doente só na sexta-feira. Falei, olha, me desculpa. Mas, e outra, as redes sociais, né, elas mostram tudo, né? Ficava doente na sexta, na quinta, na sexta, aí no sábado à noite saía e postava. Falava, ué, como assim? Aí comecei a ter problema com todo mundo querendo ficar. Eu falei, olha, a próxima vez que você apresentar atestado médico, sinto muito, mas não vou ficar mais com você. Deu pouco tempo ela pediu as contas. Por quê? Porque é um hábito, infelizmente. Infelizmente, senhores. O mal você tem que cortar pela raiz. O mal você tem que cortar pela raiz. Você tem que ser impessoal. Tá doente? Tá, mas será que tá realmente doente assim? Né? Porque aí por que se fulano não trabalha, ela não faz nada, eu também não vou trabalhar. Por que eu vou trabalhar com fulano? E aí começa o problema. E aí vamos continuar, né? Então, esse aqui é a base da nossa palestra de hoje, senhores. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se nós tivermos funcionários legalistas, impessoal, não importa quem chega, trabalhei em cena há muitos anos, não importa
importava se chegava o João, se chegava o Pedro, chegava o deputado, chegava o senador, chegava quem chegava, todos eram tratados de forma igual. Todos eram tratados com a mesma eficiência. Todos eram tratados da mesma forma. Da melhor forma que a gente podia. Aí começa aqui, né, o inciso 1, os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da lei, né, o cargo por concurso público, né, a investidura, o inciso 2, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, né, aqui começa até a discussão, né? Porque o que acontece? As pessoas não estão querendo mais fazer o funcionário público estatutário, eles querem fazer os funcionários públicos seletistas. Por quê? Porque é aquela coisa, eu não quero mandar embora, eu não quero isso, estatutário, não posso, né? Vou ter que instaurar a sindicância administrativa, é muito difícil, é muito isso, é muito aquilo. O seletista não deu certo, na próxima eu já mando embora. Será que é o mais viável? Será que é o melhor? Será que é o melhor? Estava vendo ontem, inclusive, a reforma, né, administrativa proposta aí pelo presidente Bolsonaro, né? Será que é a melhor solução? Teve muita coisa ali que bem complicado, né? Precisamos melhorar realmente a eficiência dos nossos funcionários públicos. Precisamos mudar a carcaça, né? Precisa de dar uma melhora. Apesar das leis, termos leis, infelizmente o serviço público precisa dar um upgrade aí para melhorar, para ser diferente, para ser como precisa ser, né? É semelhante à iniciativa privada, que é o que muitas, inclusive o Ministério Público do Acre, há algum tempo atrás já, contratou uma empresa, porque queria ser parecido com uma empresa, né? Tivesse a mesma eficiência das empresas. Isso é importante em dias de hoje, senhores. Nós somos caros, nós somos pessoas caras, e a população tem o direito de cobrar da gente a melhor prestação de serviço. Aí vai, né, a questão do prazo de validade do concurso. E vai, nada de interessante. A questão, né, da vedação, encontrei aqui, achei interessante trazer para a gente comentar, né? É vedada a acumulação remunerada de cargo público, exceto quando houver compatibilidade de horário, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, né? Então, ou seja, a pessoa só pode ocupar 2 cargos de professores, um cargo de professor com um técnico ou científico, de 2 cargos ou empregos privados, ou emprego privado de profissionais de saúde, com profissionais com profissões regulamentadas, desculpa. Então, senhores, aqui eu grifei e acho interessante para trazer para a gente a questão da acumulação de cargo, né? Tomar cuidado com essa questão de acumulação de cargo. A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, suas subsidiárias e sociedade controladas direto e indiretamente pelo poder público. Ou seja, senhores, se não for cargo técnico, científico, profissionais da saúde e professores, não se pode acumular cargos públicos. Inclusive, ontem eu estava lendo a reforma administrativa, o Bolsonaro quer acabar, né, com tudo isso aqui. Por quê? Lá em Sena Madureira, a doutora Vanessa trabalhou nas ações de improbidade, pessoas que tinham 4, 5 empregos. Eu não sei como davam conta ou como trabalhavam, né? Então, foi muita improbidade administrativa, foi uma situação muito complicada para todo mundo, né? Então, são essas questões que faz com que surjam, né, essas reformas, essas questões que acabam punindo o bom funcionário.
O bom funcionário é punido por causa disso. Deixa eu ver aqui, só para trazer para vocês a título de exemplo. Espera aí, deixa eu só ver aqui. Acumulação de cargo, ó. Para os servidores ocupantes, a reforma administrativa, tá? Para os servidores ocupantes de carreiras típicas de Estado, olha só, é vedada a realização de qualquer outra atividade remunerada, incluindo a acumulação de cargos públicos. A exceção está somente no exercício da docência e atividades regulares na área da saúde. Olha só isso aí. Olha só a reforma administrativa como vem aí. Vamos continuando. Continuando. Espera aí, que eu acho que eu passei demais. Certo. Os agentes públicos, senhores, que não respeitarem essas leis, né? Isso que eu disse para vocês, diz a lei que serão punidos, né? O ato será anulado e eles serão punidos, bem como os responsáveis que autorizaram e permitiram o desrespeito à legislação. E vem aqui, né? Os atos de improbidades que forem causados, né? Importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação prevista em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Bom, aqui também nessa parte, né? Nós também temos a reforma, né? Da questão da lei de improbidade administrativa, em que os nossos políticos estão também querendo tirar, né, essa suspensão dos direitos políticos, querendo entender que não é, né, uma PEC para tirar a suspensão dos direitos políticos, dizendo que a ação de improbidade administrativa não deveria acarretar perdas dos direitos políticos apenas se fosse dolosamente, ou seja, se tivesse absoluta certeza, criminalmente, era quase um crime, né? A ação de improbidade administrativa ia deixar de ser uma ação civil para ser uma ação criminal. Eu, sinceramente, achei um absurdo, mas é essa a proposta que eles têm. E aqui eu peço até permissão para os senhores para ler aqui um pedacinho do que eu li ontem, que eu falei, gente do céu, se isso aqui passar como tá indo, né, lá no Senado, já voltou, né, já saiu do Senado, é o projeto de lei, quem quiser ler, né, número 2505 de 21, eu estava lendo aqui, ele diz assim, ó, o sistema de responsabilidade por ato de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, com forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Aí vai, né? Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9, 10 e 11 dessa lei, não bastando a voluntariedade do agente. Isso aqui eu já fiquei assim, sem entender, porque se a dolo é a vontade livre, não bastando a voluntariedade, enfim, é uma coisa assim que não dá para entender. Ó, o mero exercício da função ou desempenho da competência pública sem comprovação de ato doloso
com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Então, ou seja, eles vêm querendo de toda forma, né, mudar, alterar a lei e tirar, né, da atribuição da lei o agente público, a punição, né, do agente que comete improbidade administrativa, ou seja, ele não perderia a suspensão dos direitos políticos, somente se ele agisse com dolo. Eu achei bem preocupante essa reforma, assim, muito preocupante. Eu já estava preocupada. Depois que eu comecei a ler o projeto, eu fiquei apavorada. Mas, enfim, é o Brasil. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Então, a gente tem, né, que a ação de ressarcimento, ela é prescritível, né, prescreve em 5 anos, né, exceto a ação de ressarcimento ao erário, né? A ação de ressarcimento ao erário, se for uma ação para ressarcir o erário, é imprescritível. Isso é segundo a jurisprudência atual, tá? Do STF, pode ser que mude. Continuando, dos servidores públicos, né? Continuamos, o artigo 39 diz: a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de suas competências, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. É aquilo que eu falei, né, com os senhores. Há uma controvérsia aqui, né, no sentido de que estão querendo, né, deixar mais seletista, né, do que estatutário. Por quê? Por causa da questão da estabilidade. Por quê? Vem aqui, né? O artigo 41 diz o seguinte: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então, ou seja, depois de 3 anos de efetivo exercício público, a pessoa ganha estabilidade. Gente, com 3 anos de trabalhando, o servidor ganha estabilidade. Vamos desmistificar isso aí. Estabilidade não significa que o servidor não possa ser mandado embora. Ele é estável. Ninguém, todo mundo que é funcionário público, servidor público, promotor de justiça, juiz, ele pode perfeitamente ser mandado embora. Nós podemos ser mandados embora. A única diferença é que, como nós vamos ser mandados embora? A partir do momento em que o servidor ganha estabilidade, ele pode ser mandado embora, doutora? Pode sim. Olha aqui o parágrafo 1º. A própria Constituição, no seu artigo 41, parágrafo 1º, diz: o servidor público estável só perderá o cargo se, em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Já é o primeiro. Então, a sentença judicial transitada em julgada faz com que o servidor perca o cargo. Tanto é que o próprio Código Penal diz que o servidor público que for condenado a pena, salvo me engano, deixa eu só verificar aqui, artigo 91 do Código Penal, só verificar
Só verificar se a quantidade da pena, não sei se são 4 anos. Eu não sei se é acima de 4 anos ou quantos anos são, mas, salvo me engano, é acima de 4 anos. Ele perde o artigo 91. Olha aqui, ó, o Código Penal diz, ó, artigo 92, são efeitos da condenação a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, quando aplicada a pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a 1 ano nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Então, ou seja, aqui, já no próprio Código Penal, ele diz que se a pena for igual ou superior a 1 ano, a perda já há a perda do cargo. Há uma discussão aqui. Eu já li a pergunta aqui, já vou responder. Tem uma pergunta aqui. Há uma discussão aqui, nesse caso aqui, que se seria automático ou se não seria automático, né? A questão do servidor público. Pelo que eu entendo, senhores, o artigo 92, 1A do Código Penal, né? Que fala que o funcionário público perde, né? Se ele tiver apenas 1 ou mais anos, o cargo, eu entendo que ele perde automaticamente ali. Se ele for condenado, a perda é automática. Há outros que entendem que não, que o juiz teria que justificar. Enfim, querendo ou não, ali já é uma questão da perda do cargo. 2, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. Então, o funcionário público está, por exemplo, é um funcionário preguiçoso, um funcionário que não gosta de trabalhar, chega sempre atrasado, faz corpo mole, não trabalha, não está nem aí, não cumpre com os deveres, não respeita o chefe, não ajuda os outros colegas. Um procedimento administrativo para ele resolve. Assegura ampla defesa, ouve todo mundo, mandou embora, acabou. Resolvido o problema. Está lá, fundamento, doutora, artigo 37, o princípio da eficiência, ok? Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar que assegure a ampla defesa. Olha só. Então, pode haver avaliação periódica. O próprio Ministério Público, senhores, nós temos correição. Anualmente, a gente tem correição. E o corregedor vai lá, verifica como é que nós estamos, com o juiz, com o defensor, com a sociedade, como nós estamos trabalhando. Isso é o certo, todo mundo tem que prestar conta para a sociedade. Vamos continuar aqui, eu já respondo a sua pergunta, tá? Vamos continuar. Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo. Ou seja, se ele foi mandado embora por aquele cargo, né? E depois a sentença foi invalidada, ele vai voltar para o cargo dele, vai voltar para o lugar dele. E a pessoa que está no lugar dele vai ter que sair. Se tiver outra pessoa, por exemplo, Maria foi mandada embora e João entrou no lugar dela. A sentença foi anulada, Maria volta para o lugar dela. E o João vai ter que sair do lugar da Maria. Aí vai aqui.
extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Então, ou seja, se de repente, quando o servidor voltou, aquele cargo foi extinto, ele vai receber, vai ficar lá, né, à disposição da administração, recebendo proporcional até que ele seja reaproveitado em outro cargo. Com condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, é aquilo que a gente fala de estágio probatório, né? Para que o servidor público ganhe a estabilidade, é necessário que ele passe por uma avaliação de desempenho, né, pelo estágio probatório. O nosso, geralmente, é feito a gente tinha que mandar peça todo mês, mandar relatório. Enfim, cada administração pública tem a sua forma de avaliar. Certo, senhores? Rogério, eu não sei se o Rogério me ajuda. Rogério, você está me ouvindo? Estou sim. Você pode ler a pergunta para mim, para eu poder responder? Aí eu já vou continuar. Só um minutinho. A pergunta é da colega Suelen Cândida. Doutora Patrícia, vemos em muitas repartições e órgãos públicos um cartaz informando que poderia explanar acerca das punições que podem ocorrer ao servidor público em acho que é especializadas. Ela refez a pergunta, desculpa, doutora. Vemos em muitas repartições e órgãos públicos um cartaz informando que o desacato ao servidor público é crime. Poderia explanar acerca das punições que podem ocorrer a esse servidor público que descumpre os direitos do cidadão? Entendi. Nós estávamos comentando isso outro dia, né? É o seguinte, geralmente, nós estávamos comentando, né? Eu tinha vontade de fazer isso realmente. A gente anda pela repartição pública, né? E tá lá, né? Desacatar funcionário público é crime, né? Mas deixar, por exemplo, de atender bem um funcionário, deixar de atender bem a um cidadão pode constituir improbidade administrativa, pode constituir omissão de socorro, né? É dever do funcionário público atender com eficiência. Eu estava dizendo que eu tenho vontade de todo lugar que eu passo, que eu vejo essa placa, é desacato, tá colocando do lado. Também é dever do funcionário público tratar todos a população com impessoalidade, com respeito, com eficiência. É nesse sentido, né? Acho que eu respondi a pergunta. Se eu conseguir responder, como diz, dá um joinha, dá um ok aí. Tem mais alguma, Rogério? Não, nós temos apenas a participação aqui da doutora Vanessa, desejando uma boa tarde e informando que foram bons tempos o que ela passou em Sena Madureira. A Suelen também, antes dessa pergunta, dela desejou uma boa tarde e falou que era verdade. O tempo lá foi uma escola para todos. A doutora Vanessa foi uma escola. Se a doutora Vanessa quiser falar um pouquinho, Rogério, pergunta para ela se ela quer falar a respeito do acúmulo de cargo lá em Sena Madureira. Não. Ela seria excelente para falar sobre o acúmulo de cargo lá. Foram tantas coisas, tanto. Às vezes a gente vê essas questões das reformas, né, e quer condenar o administrador, mas aí quando a gente vê, né, os absurdos que acontecia, como, por exemplo, Sena Madureira, que a doutora Vanessa penou, olha, com ações de improbidade, ações criminais, enfim,
para conseguir colocar aquela cidade. Ela está falando aqui, deixa para uma próxima oportunidade. Mas, doutora Vanessa, minha amiga, que eu amo muito, obrigada, amiga. E assim, ela foi uma excelente promotora lá em Sena Madureira e trabalhou muito com essa questão do funcionário público, viu? Muitos funcionários públicos mesmo, assim, enfim. Agora, senhores, a gente vai falar um pouquinho do Ministério Público, né? Nós já estamos indo para os últimos minutinhos, né, da nossa palestra, né? Nós vamos até as 15h30, 15 e pouquinho, que a gente já vai finalizando, né? O Ministério Público, né? Trabalhamos juntas, trabalha em equipe. Foi mesmo. Ave Maria, como a gente trabalhava. Bom, o Ministério Público, né? O Ministério, que é aquilo que a gente tinha comentado lá no começo, né? Sobre essa questão dessa reintegração de posse, né? Que nós vamos trabalhar junto com a Polícia Militar nas reintegrações de posse. Aí voltamos lá falando, né? No começo sobre a questão do Estado como pacificador dos conflitos. E aí eu trago aqui, né? O Ministério Público, qual é a nossa função, que também somos, né? De uma certa forma. Claro que nós não somos, se você falasse, nossa, se eu falar para um promotor que falasse assim, vou falar que nós somos funcionário público, o promotor vai falar, doutora, que isso, você está doido, nós não somos funcionário público, nós somos o Ministério Público. E, de fato, nós somos o Ministério Público, né? Eu sou o Ministério Público, né? A doutora Vanessa é o Ministério Público, ela apresenta o Ministério Público. O Ministério Público somos nós, promotores de justiça, né? Mas nós somos, de uma forma bem fácil de se explicar, didaticamente falando, essa palavra. Didaticamente falando, para as pessoas que às vezes não entendem bem do direito, nós, como funcionários públicos, o Ministério Público, né? Olha o Ministério Público que aparece aqui. É uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ou seja, senhores, nós temos que defender os direitos sociais, ou seja, quando um morador de rua vai até um posto de saúde e é maltratado, nós temos que defender. Né? Quando vai para uma reintegração de posse, né? Onde pode haver um conflito entre a população e a polícia militar, nós temos que estar lá sim. Para quê, doutora? Para defender todo mundo, para, na verdade, tentar, da melhor forma possível, pacificar o conflito. Nós somos pacificadores de conflitos. Não é à toa que eu até deixei aqui um livro que eu indico. Espera aí, gente, só um minuto. Um livro que eu fiz um curso e todo mundo deveria ler e ver, que é esse livro aqui, ó. Não sei se tem a possibilidade, de repente, Rogério, depois você conversa com a Valnísia, de repente abrir aí para a população, ó, esse livro sobre comunicação não violenta. Eu fiz um curso com esse autor, maravilhoso, é maravilhoso. Então, essa é a nossa função, né? Nossa função é evitar o conflito. Podemos sim, doutora Patrícia, eu posso passar para ela essa possibilidade. E né? nós temos aqui também, lembrando que nós temos aqui no Ministério Público também o NAPAZ, que trabalha bastante com essas formas de comunicações não violentas. É verdade, é verdade. Olha só que interessante, eu abri aleatoriamente, olha o que veio aqui, ó, nesse livro Comunicação Não Violenta, ó. Quanto mais interpretarmos como rejeição o não atendimento de nossas solicitações, mais provavelmente será que nossos pedidos sejam entendidos como exigência. Isso leva a uma profecia que acarreta sua própria concretização, pois quanto mais as pessoas ouvirem exigência, menos elas gostarão de estar perto de nós. Profundo isso aqui, hein? E nós temos que trabalhar isso em nós
E nós, como funcionário público, né, nós temos que cuidar para que isso não cresça em nós, e nós temos que, é o que eu estava falando hoje, quando nós vamos para a reintegração de posse, nós temos que estar preparados, gente. Quando nós vamos para um posto de saúde, nós temos que estar bem. Eu não posso querer me comportar como eu estava falando hoje na palestra. Eu falei, gente, se o bandido, se o marginal cospe na sua cara, você vai cuspir na cara dele também? Se o marginal te dá um soco na cara dele, você vai dar dois na cara dele também? Mas, doutora, como é que a gente faz? Então, eu sou obrigado, não vai ter legítima defesa? Vai ter legítima defesa. Mas você tem que tomar cuidado com a sua legítima defesa para você não ficar abaixo dele, né? Ficar pior do que o marginal, porque marginal nada mais é do que aquele que age à margem da lei. Então, vamos continuando aqui, ó. São funções institucionais do Ministério Público: zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos e dos serviços de relevância pública, aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Então, senhores, a questão da humanização da gestão pública é função do Ministério Público. Uma gestão pública eficiente que garanta a igualdade, o respeito e a dignidade do cidadão é função do Ministério Público. E agora, já finalizando, voltado um pouquinho, né, para a questão do direito à moradia, a Constituição Federal, né, garante todos aqueles direitos, mais o direito à moradia. Inclusive, ela diz no artigo 182 que a política de desenvolvimento urbano executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, incube, né? Aí ela coloca como dever do município, né? Obrigatório no município com mais de 20 mil habitantes, criar o plano diretor. Para quê? Para que a cidade, né, se expanda de forma ordenada. Coloca a exigência que a propriedade cumpra com sua função social, exigida na forma da lei, né, do plano, como o plano diretor. A cidade tem que ter um plano diretor, no caso da propriedade urbana, né? E ele fala o seguinte, que quando o morador, olha só, as punições para o morador que não cumpre com o que determina o plano diretor, né? Quais são as consequências? Sucessivamente, né? O morador que tem uma terra, né? Que não é ocupada corretamente, que ela não cumpre com a sua função social. O parcelamento ou edificação compulsória, o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo, a desapropriação para pagamento mediante título da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais. Então, assim, só esclarecendo, quando o Estado vai lá e tira todo mundo, né, e garante o direito de propriedade do cidadão, ele garante o direito de propriedade do cidadão. Só que, por outro lado, o cidadão ele tem que tornar o bem que ele está, o quê? Com destinação social. Não é de qualquer forma. Gente, vocês vão me dar só um minutinho, vocês vão me seguir aqui. Rogério, você me dar um minuto? Sim, sim. Eu vou pegar o carregador do meu celular, tá acabando a bateria. Tá um bom. minutinho.
Não, só um copo d'água. Voltamos, gente, desculpa. Então, quando o dono de propriedade, né, ele tem que cumprir a função social sob pena de ter aquelas 3 punições, né, progressivamente, sucessivamente, na verdade. Sucessivamente. Então, e outra questão que me perguntaram muito no dia que nós fomos cumprir a reintegração de posse, para onde foram as famílias, né? Para onde foram levadas as famílias da reintegração de posse? Obrigada. Foram levadas. O Estado, o município tem um aluguel social. Então, na ocasião, eu chamei o município e o município esteve lá. Inclusive, quero mandar um abraço aqui para todos do município do estado que estão participando dessa live. E de todos, da saúde, todas as pessoas que estão participando, nos prestigiando nessa tarde. E aí, eles fazem um levantamento, e desse levantamento, se a pessoa tiver direito, eles pagam aluguel por um período de tempo. Tá? Então, nós fizemos um levantamento lá das famílias que, de fato, tinham direito, poderiam ter direito, né? Dessas famílias, uma teve direito, as outras parece que não estavam conseguindo contato telefônico, enfim, mas deu tudo certo, a gente conseguiu suprir. Vamos passar para o outro artigo 183, né? Aquele que possuir como área urbana de até 250 metros quadrados, por 5 anos ininterrupto, aqui é o uso capião urbano, né? E sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Enfim. Aí, senhores, aqui eu vou falar um pouquinho só, rapidamente, só já finalizando, sobre a questão da desapropriação, né, do imóvel rural, né, a desapropriação para fim de reforma agrária, está no artigo 184 da Constituição Federal. Compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social mediante prévia e justa indenização em título da dívida agrária com a cláusula de preservação do valor real, resgatável por prazo de até 20 anos a partir do 2º ano de sua emissão e cuja utilização será definida em lei. As benfeitorias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro, né? E o artigo 186, já achei interessante o artigo 186 também da Constituição Federal, que diz assim: a função social da propriedade é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo o critério e grau de exigência estabelecidos em leis, os seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, é basicamente isso, senhores, né? A questão da humanização na gestão pública. Principalmente, eu queria falar mais basicamente a humanização na questão da reintegração de posse, né? E já pegar um ganchinho, né? Da humanização na questão do recebimento dos moradores de rua nos lugares, né? Ele não é porque eles são moradores de rua que eles não têm direito à dignidade, que eles não têm direito aos valores, conforme a gente falou aqui,
Mas é isso, falar um pouquinho da nossa promotoria, né, que trabalha basicamente com essa questão, né, questão dos direitos humanos e agrário, que nós estamos trabalhando principalmente com a questão dos moradores de rua e a questão da reintegração de posse, né? Eu estava conversando com a minha equipe, a gente quer, à medida do possível, sempre estar indo junto com a Polícia Militar, tanto é que hoje eu estava lá com eles, ministrando uma palestra, né, sobre a questão da conduta do policial militar, para que a gente possa cada vez mais melhorar, humanizar, né, nosso trabalho, para que a gente possa ter pessoas mais humanas e trabalhando em benefício do nosso próximo. E, assim, quero agradecer a todos, a minha amiga Vanessa, a Suelen, né, ao Rogério, que me ajudou aqui, a Valnísia, nossa diretora do CEAF, a todos, assim, que direta e indiretamente colaboraram, assim, com todo carinho para que nós conseguíssemos chegar aqui, né, e poder nos ajudar, né? Eu acho que quando a gente transmite o conhecimento, a gente aprende mais do que a gente ganha mais do que ensina, né? Então, foi muito bom estar aqui hoje com vocês, nessa tarde de terça-feira, né? Coincidiu com o aniversário da nossa Constituição Federal, coincidiu com a questão do aniversário da questão dos moradores de rua, né? Do respeito aos moradores de rua, deles poderem adentrar nas repartições públicas, né? Foi o dia que o Oswaldo assinou o ato, né, no Ministério Público, para que eles pudessem adentrar livremente a qualquer lugar no Ministério Público. Então, assim, é com muita alegria que eu fecho, né, este momento. A Rita de Souza Machado me parabeniza. Muito obrigada. Doutora, nós temos também aqui, eu queria registrar a participação do doutor Danilo Lovisaro. Ele já está aqui na sala, ele está em outro evento, mas ele tirou esse momento para participar um pouquinho aqui. Ele gostaria de dar uma palavra. Doutor Ah, Danilo? com certeza, com certeza. Eu É não. uma honra. Oi, Patrícia. Eu não sei se o meu vídeo está habilitado, Rogério. Só um minutinho que eu estou habilitando aqui, doutor. Habilita o Danilo aí. Na verdade, Patrícia, eu comecei a entrar como... Acho que agora está ok. Mandei uma solicitação para o senhor ativar o vídeo. Ok, né? Ok. Ok. Patrícia, boa tarde. Boa Tudo tarde, bem? Danilo. Conta Agora estou vendo. mesmo. É porque eu estava assistindo pelo celular e, infelizmente, calhou de haver uma coincidência com o curso lá do crime organizado que está acontecendo também essa semana toda, né? Eu, no início, entrei, né, para lhe assistir, aí assisti um pedaço, né, e agora estava assistindo um outro pedaço, mas depois eu vou assistir toda a sua palestra. Então, estou devidamente inscrito, né, para assistir toda a sua palestra. Eu queria, inicialmente, só deixar aqui um abraço para você, dizer que vejo com muitos bons olhos essa iniciativa sua de humanizar a atuação da polícia, sobretudo nesse trabalho de reintegração de posse. Eu, ouvindo um pouco sua fala, eu lembrei muito da minha atuação antes de entrar no Ministério Público, né? Porque eu fui procurador do INCRA. E, então, essa questão da função social da propriedade era algo que eu tinha muito... Tem até um artigo muito antigo escrito sobre função social da propriedade, né? Então, quando a gente fazia o concurso, a gente ia para Brasília e entrava na nossa cabeça essa questão no curso de formação, sobretudo, né? de respeito à função social da propriedade, toda a questão relacionada à desapropriação para os fins de interesse social, para a reforma agrária. A gente sabe que isso é uma atividade muito importante em termos de
distribuição, né, de renda e de igualdade social. Então, esse trabalho que você está fazendo agora, que é um trabalho extremamente difícil e complexo, porque envolve o interesse econômico, envolve toda essa questão de uma parcela de população que muitas vezes está totalmente desprotegida por parte do Estado. Então, é algo fundamental que realmente se humanize, né, no momento de uma reintegração de posse, né, e que o Estado ele possa, o Estado que eu digo, o poder público, né, como um todo, ele Sim, possa, sim. de fato, exercer um papel, né, que esteja relacionado à distribuição de riquezas, né, que não seja apenas, como nós temos visto, né, uma desigualdade social muito marcante em todo o nosso país. Então, fico muito feliz aí com a sua fala. Gostaria de ter assistido tudo, eu tive que ir assistindo pedaços, porque, infelizmente, eu estou com outro curso, né, que é um curso da área, inclusive, ali do GAECO, né? Eu não podia deixar de estar presente, mas a parte toda que eu pude ouvir, eu já fiquei muito feliz e depois eu quero assistir por completo e te parabenizo por esse trabalho maravilhoso aí que você vem fazendo, com muito respeito, né, às pessoas, sobretudo as pessoas desfavorecidas, e dando aí uma visão, né, da polícia, no sentido de que a polícia não está ali apenas para reprimir, né? Às vezes a gente tem Sim. essa visão de polícia como um aparelho repressor, né, e algo assim, a reintegração de posse como se fosse uma atividade voltada contra pessoas que às vezes são até criminalizadas. Eu tenho uma visão diferente sobre isso por questões profissionais, como ele disse, né? O meu trabalho inicialmente foi de fazer a reforma agrária, né? Então tentar colocar em prática esse sonho da reforma agrária, sonho de distribuição, né? De renda, de dar condições a uma população mais desfavorecida. E isso eu sei que é muito difícil fazer, porque nós temos que andar o tempo inteiro entre um lado, o fio da navalha, né? O lado do interesse econômico, a questão hoje em dia que está indissociável, que é o desenvolvimento econômico mais voltado para a proteção do meio ambiente, que não há como se falar de qualquer tipo de atuação, intervenção no meio ambiente sem o respeito ao meio ambiente, né? Então, Sim, a sim. ideia de desenvolvimento de fato sustentável. Então, eu queria dar só essa fala final, que é um depoimento também um pouco pessoal, né, da minha experiência de vida e de, acho que mais de 25 anos, né, atrás, e foi a minha chegada aqui no Acre. Eu sou muito feliz por causa dessa experiência e fico feliz que você esteja também trilhando esse caminho agora na proteção e na atuação do Ministério Público de uma forma que venha a valorizar os direitos humanos das pessoas mais desfavorecidas. É interessante, né, Danilo, assim, porque eu estava pensando, eu acho que ainda assim, com todo respeito, assim, eu acho que a gente assim precisa melhorar a nossa atuação, porque ainda apesar de tudo, claro que é necessário, claro que, né, até hoje no curso que eu ministrei, eu falei, mas e se não resolver? Vai usar força? Claro, mas eu acho que o Ministério Público no local, eu acho que a população se sente mais, né, tranquila. Eu acho que a gente consegue acalmar os ânimos de todo mundo ali, sabe? Dar uma... Mediar Sabe, o conflito. e eu sei que é difícil, porque, tipo assim, ao mesmo tempo, você puxa a responsabilidade toda para você, né? E tu sabe que quando eu assumi no Ministério Público como promotor substituto, num belo dia eu me vi diante de uma situação muito parecida com esse tipo, em que você tem que mediar o conflito, né? Porque tinha umas casas populares lá em Brasileia que foram invadidas. Eita. E aquilo ali, eu fui lá com a polícia, mas era 2, 3 pessoas, 2 ou 3 policiais. Se nós tentássemos fazer alguma coisa, evidentemente que corríamos até risco de vida diante de 100, 200 pessoas que estavam lá no local, né? Então, você tem que ter uma cabeça, né, no sentido de mediar os conflitos, e não criar mais conflito, né? Eu sei que, na época, eu chamei as pessoas para se reunir, né? Eu disse, olha, vamos definir as lideranças, vamos lá no Ministério Público, vamos conversar, vamos mediar isso, né? De forma que se possa respeitar
a ordem, né, das pessoas que estavam inscritas para receber aquelas casas e, ao mesmo tempo, a ocupação aqui não ocorra de forma violenta, né? Porque isso é o principal, né? Tem que ter muita sabedoria, mas eu vou sentar com você, hein? Vou precisar de muitas dicas e de orientações. Não sei assim se eu tenho muitas dicas, né? Mas eu acho que o caminho é da ponderação mesmo, né? O caminho é da mediação do conflito. Essa área que você está aí é uma área de mediação, né? Uma área que você tem que estar sempre mediando o conflito e tentando evitar que o problema aumente, né? Ou que se gere um problema que depois seria desastroso para todo mundo, né? Com um resultado social muito ruim, né? Então, acho que é por aí. Mas obrigada, Danilo. Assim, olha, Parabéns, me sinto assim, parabéns aí. obrigada por você estar assistindo. Assim, você sabe o meu respeito, minha admiração, o meu carinho por você. Assim, você é o meu professor, né? Eu não poderia deixar de assistir a tua palestra porque eu tenho o mesmo sentimento por você, né? A nossa colega também, a Vanessa, que eu vi que estava participando, né? Essa é a minha parceira. As parceiras aí. Então, eu acho que isso é fundamental, né? Que a gente tenha essa parceria mesmo entre os colegas, funcionários, membros do Ministério Público, para que a gente possa seguir em frente buscando um melhor resultado, né? É tá verdade. Bom? Tá bom, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Parabéns. Aí, ó, Olha o Danilo aí a Vanessa falando, estou vendo. Um abraço, Vanessa. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou pedir da licença para eu terminar lá o curso lá. Tá? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Rogério? Oi. Mais alguma ponderação, alguma coisa? Participação aqui nós temos apenas do Jorge Araújo, que desejou uma boa tarde e parabenizou pelo evento. Informou que foi bem proveitoso. Ah, que bom, que bom. Mais alguma coisa? Não. Não. Sei apenas isso. Temos Você apenas tirou foto, Rogério? Oi? Você tirou foto? Tirei da participação do Dr. Danilo e uma do início. Ah, então tá. Depois você manda para mim, tá bom? Rogério, no mais, eu quero agradecer a você, né, pela ajuda, pela colaboração. Sem você, com certeza, o evento não teria ocorrido da forma como ocorreu. Muito obrigada, de coração. E olha que aqui eu não estou rasgando confete, eu estou jogando todos os confetes, porque realmente são devidos. Quero agradecer aqui minha amiga Vanessa, né, a todas as pessoas, assim, gente, eu não vou nomear, porque, assim... para mim hoje é um motivo de muita alegria, né? O Danilo aqui, né? Vim me prestigiar. De fato, eu estou voltando depois de um bom tempo afastada por motivos de saúde. E para mim é uma alegria estar voltando assim, com todos vocês. Assim. Muito obrigada, viu, Rogério, por todo apoio, por todo carinho. Agradeço a nossa diretora, o SEAF como um todo, o SAMI, e a todo mundo que não mediram esforço para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Muitas vezes a gente brilha, mas não se esquece de quem carrega o piano, e quem carrega o piano são vocês. Então, ó, minha gratidão e a todas as pessoas que prestigiaram o evento, viu? Vanessa, abraço, amiga, amo você, você é maravilhosa e eu sei que você é a irmã que Deus mandou para mim. Obrigada a todo mundo. Gente, se por acaso esqueci de falar o nome de alguém, me perdoa. Suelen, Pati, enfim, todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada.